Boa noite a todos. Boa noite. Sobre a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos do dia 1º de setembro da 22ª sessão ordinária do exercício 2020. Solicito a segunda secretária, vereadora Glorete de Fátima Aparecida de Oliveira Fabossi, para efetuar a primeira chamada dos vereadores. Antônio Donizete da Silva. Presente. César Eduardo de Freitas Mendes. Presente. Dirce Décio Moreira de Oliveira. Presente. Glorete de Fátima Aparecida Oliveira Fabossi. Presente. Josuel Donizete Alpe. Presente. José Ricardo Quiota. Presente. Maria Eva de Fátima da Silva Bassi. Presente. Ricardo Donizete da Silva. Presente. Valdemar Braz de Azevedo. Presente. Solicito ao primeiro secretário, vereador Ricardo Donizete da Silva, para efetuar a leitura do extrato de ata da 21ª sessão ordinária e da 4ª sessão ordinária do exercício 2020. Boa noite a todos. Extrato de ata digital. 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pinhalzinho, dia 25 de agosto de 2020. No dia 25 do mês de agosto de 2020, reuniu-se às 19 horas os vereadores da Câmara Municipal de Pinhalzinho, em sua sede, estando todos os vereadores presentes. Logo após, foi efetuada a leitura e aprovação do extrato da ata da sessão anterior. Em ato contínuo, o primeiro secretário, vereador Ricardo Donizete da Silva, efetuou a leitura das indicações relacionadas em pauta. Logo após, foram apresentados os requerimentos de número 34 e 35 de 2020. Colocados em votação, os mesmos foram aprovados por unanimidade. Na sequência, a senhora presidente da Câmara solicitou um minuto de silêncio em plenário em memória do senhor Aparecido Marinho. Prosseguindo a presente sessão, foi apresentado o projeto de resolução de número 2 de 2020, que dispõe sobre subsídio dos vereadores para a legislatura a iniciar no 1º de janeiro de 2021 e da outras providências, de autoria dos vereadores Dirce Décio Moreira de Oliveira, Valdemar Braz de Azevedo e Glorete de Fátima Aparecida de Oliveira Fabossi. Logo após, a senhora presidente da Câmara encaminhou o mesmo para a comissão competentes para emissão de parecer no prazo regimental. Dando continuidade, foi apresentada a emenda substitutiva de número 3 de 2020, que altera o artigo 1º do projeto de lei complementar número 2 de 2017, de 17 de agosto de 2020, de autoria dos vereadores César Eduardo de Freitas Mendes, Josuel Donizete Alpe e Ricardo Donizete da Silva. Colocado em discussão e votação, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, fez uso da palavra o senhor Anderson, presidente do Sindicato de Condutores de Bragança Paulista e região, o qual fez uma pequena explanação sobre a lei federal e a lei municipal, que regulamenta a exploração do serviço de transporte individual de passageiros táxi. Dando continuidade, o vereador José Ricardo Quiota requereu verbamente a dispensa do intervalo regimental. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, a segunda vereadora Glorete de Fátima Aparecida de Oliveira Fabossi efetuou a segunda chamada, estando todos os vereadores presentes. Em ato contínuo, passou-se imediatamente para a ordem do dia, onde a senhora presidente lançou em discussão e votação o segundo turno do projeto de lei de número 3 de 2020, que regulamenta a exploração de serviço de transporte individual de passageiros, táxi, de autoria do Executivo Local. Após ser analisados em todos os seus artigos, o mesmo foi votado e rejeitado por unanimidade. Na sequência, a senhora presidente colocou em discussão e votação em primeiro turno o projeto de lei número 14 de 2020, que autoriza o município a conceder em caráter emergencial e excepcional a antecipação do pagamento pela prestação de serviço de transporte escolar público de Pinhalzinho,
de autoria do Executivo Local. Em seguida, o mesmo foi analisado em todos os seus artigos, sendo votados e aprovado por 6 votos a favor e 1 abstenção do vereador César Eduardo de Freitas Mendes e 1 voto contra do vereador Jesuel Donizete Alpe, que justificou o seu voto. Não havendo mais matéria a ser discutida, foi efetuado a terceira e última chamada, estando todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente declarou encerrado a presente sessão. Sala de sessão, 1 de setembro de 2020. Maria Eva de Fátima da Silva Bassi, presidente da Câmara. Ricardo Donizete da Silva, primeiro secretário. Gorete de Fátima Aparecida de Oliveira Fabossi, segunda secretária. Extrato de ata digital. Quarta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pinhalzinho, dia 25 de agosto de 2020. No dia 25 do mês de agosto de 2020, reuniu-se extraordinariamente os vereadores da Câmara Municipal de Pinhalzinho, estando presentes todos os vereadores. Prosseguindo, a senhora presidente passou imediatamente para a ordem do dia, onde lançou em discussão e votação em segundo turno o projeto de lei número 14 de 2020, que autoriza o município a conceder em caráter emergencial e excepcional a antecipação do pagamento pela prestação do serviço de transporte escolar público de Pinhalzinho, de autoria do Executivo Local. Em seguida, o mesmo foi analisado em todos os seus artigos, sendo votado e aprovado por 6 votos a favor, 1 abstenção do vereador César Eduardo de Freitas Mendes e 1 voto contra do vereador Jesuel Donizete Alpe, que justificou seu voto. Na sequência, o vereador José Ricardo Quiota requereu verbamente a dispensa da redação final do referido projeto de lei. Colocados em votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para ser votada, foi efetuado a segunda e última chamada, estando presente todos os vereadores. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente declarou encerrado a presente sessão. Sala de sessões, 1 de setembro de 2020. Maria Eva de Fátima da Silva Bassi, presidente da Câmara. Ricardo Donizete da Silva, primeiro secretário. Gorete de Fátima Aparecida de Oliveira Fabossi, segunda secretária. Coloco em votação o extrato de ata da 21ª sessão ordinária e a 4ª sessão extraordinária do exercício de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, queira se manifestar. Aprovado por todos presentes. Solicito ao primeiro secretário para efetuar a leitura da indicação de número 68 de 2020, de autoria do vereador Jesuel Donizete Alpe. Indicação número 68 de 2020. Encaminhamento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Assunto: providências que especifica. Autor: vereador Jesuel Donizete Alpe. O vereador signatário com assento nessa Casa Legislativa, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 159 do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo Local para que realize os estudos necessários no sentido de realizar em nosso município mutirão de castração de cães e gatos gratuita e vacinação antirrábica. Justificativa. A presente indicação visa proporcionar o controle da população canina e felina em nossa cidade, bem como a manutenção de boas condições de saúde, bem-estar do animal e preservação dos homens. Sendo que, segundo os estudos, a castração, além de ser um método mais garantido para o controle populacional de animais domésticos, também diminui a probabilidade de doenças, como tumor de mama, tumor de próstata e além de doenças infectológicas. A vacina antirrábica é uma única forma de prevenção. Animais que estão em contato com animais silvestres ou que passam muito tempo nas ruas são os mais suscetíveis de adquirir a doença, mas até mesmo os mais cuidados não estão 100% a salvo.
Diante do exposto acima, conto com a atenção de Vossa Excelência para que o problema seja solucionado. Sala de sessão, 1 de setembro de 2020. Jesuel Donizete Alpe, vereador. Por favor, vocês três que estão junto aí, tem como um sentar mais longe do outro, por favor? Uma cadeira. Isso, muito obrigado, tá? Senhor presidente, requeiro a dispensa do intervalo regimental. Coloco em votação a dispensa do intervalo. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, queira se manifestar. Aprovado por todos presentes. Solicita a segunda secretária para efetuar a segunda chamada dos vereadores. Antônio Donizete da Silva. Presente. César Eduardo de Freitas Mendes. Presente. Dirce Décio Moreira de Oliveira. Presente. Glorete de Fátima Aparecida Oliveira Fabossi. Presente. Jesuel Donizete Alpe. Presente. José Ricardo Quiota. Presente. Maria Eva de Fátima da Silva Bassi. Presente. Ricardo Donizete da Silva. Presente. Valdemar Braz de Azevedo. Presente. Ordem do dia. Coloco em discussão e votação única do projeto de resolução de número 2 de 2020, que dispõe sobre o subsídio dos vereadores para a legislatura ao iniciar dia 1º de janeiro de 2021 e da outras providências. De autoria dos vereadores Dirce Décio Moreira de Oliveira, Valdemar Braz Azevedo e Glorete de Fátima Aparecida de Oliveira. Solicito a segunda secretária para que efetue a leitura dos pareceres e, em seguida, proceda à votação. Comissão de Justiça e Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. Parecer ao projeto da Resolução nº 2 de 2020, que dispõe sobre o subsídio dos vereadores para a legislatura iniciar-se em 1º de janeiro de 2021 e da outras providências, de autoria dos vereadores Dirce Décio Moreira de Oliveira, Valdemar Braz de Azevedo e Glorete de Fátima Aparecida Oliveira Fabossi. Jesuel Donizete Alpe, parecer e anexo. Comissão de Justiça e Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. Parecer ao projeto de resolução número 2 de 2020, que dispõe sobre o subsídio dos vereadores para a legislatura iniciar-se em 1º de janeiro de 2021 e da outras providências, de autoria dos vereadores Dirce Décio Moreira de Oliveira, Valdemar Braz de Azevedo e Glorete de Fátima Aparecida de Oliveira Fabossi. Vereador Jesuel Donizete Alpe. Meu parecer é contrário ao presente projeto de resolução por se tratar de aumento de despesa, não condizente aos princípios ao que almejei a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao SARS-CoV-19. Altera a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências de autoria do Governo Federal em seu. Artigo 8. Na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a União dos Estados e Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de conceder qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou órgãos, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgamento ou determinação legal anterior à calamidade pública. Entendendo que a remuneração do Legislativo Municipal de Pinhalzinho já foi estabelecida através da Resolução número 1 de 2019, de minha autoria, sendo seguido pelos vereadores Ricardo do Jovem, Eduardo Quiota e Maria Eva, além dos mais, não é justo que este Poder Legislativo seja beneficiado, já que todos os outros poderes e setores da administração pública foram atingidos seus direitos. Também não seria justo aumentar as despesas pagas pelo contribuinte, que já vem sofrendo muita perda devido à pandemia do Covid-19, o que acarretaria grave desfalque aos cofres públicos municipais, que certamente no próximo ano será afetado pela queda da arrecadação de impostos e, em consequência, o repasse de recursos federais
e estaduais ao nosso município. Diante disso, reitero minha posição contrária ao prosseguimento do presente projeto de resolução número 2/2020. 28 de agosto de 2020. Josué Donizete Alpe, presidente da comissão. Ricardo Donizete da Silva, sou a favor do referido projeto. César Eduardo de Freitas Mendes, sou a favor do referido projeto de lei. Comissão de Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Parecer ao projeto de resolução número 2 de 2020, que dispõe sobre o subsídio dos vereadores para a legislatura iniciar-se em 1º de janeiro de 2021 e da outras providências. Antônio Donizete da Silva, pelo prosseguimento. José Ricardo Quiota, apresento parecer em separado. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano. Parecer ao projeto da resolução número 2, 2020, que dispõe sobre os subsídios dos vereadores para a legislatura iniciar-se em 1º de janeiro de 2021 e da outras providências. De autoria dos vereadores Dirce Décio Moreira Oliveira, Valdemar Braz de Azevedo e Glorete de Fátima Aparecida Oliveira Fabossi. Vereador José Ricardo Quiota. Adveio a essa comissão para emissão de parecer dentro de prazo legal, levando-se em consideração os aspectos previstos no artigo 68 do Regimento Interno desta Casa, assim como os previstos no artigo 29 e 29-A da Constituição Federal, assim como em consulta verbal ao procurador jurídico desta Casa, e quanto ao mérito de competência desse membro desta comissão em analisar SMJ e respeitados eventuais entendimentos pontuais e dissonantes, entendo que a presente propositura deve ser apreciada pelo plenário, cuja decisão mostrará-se magna e soberana. É o parecer. Pinhalzinho, 28 de agosto de 2020. José Ricardo Quiota, vereador. Glorete de Fátima Aparecida de Oliveira Fabossi, pelo prosseguimento do referido projeto de lei. Antônio Donizete da Silva. Pela aprovação. César Eduardo de Freitas Mendes. Pela aprovação. Dirce Décio Moreira de Oliveira. Pela aprovação. Glorete de Fátima Aparecida Oliveira Fabossi. Pela aprovação. Josué Donizete Alpe. Senhora Presidente, eu ainda acredito em uma política voltada somente ao bem da população. Eu voto contra. José Ricardo Quiota. Senhor presidente, queridos nobres vereadores, respeito a posição de cada um, mas meu voto também é contra o projeto. Ricardo Donizete da Silva. A favor. Valdemar Braz de Azevedo. Presidente, uma palavrinha? Pode. Então, o pessoal está falando que a gente está aumentando o salário. A gente não está aumentando, presidente. A gente está mantendo o mesmo salário para o ano que vem, para a gestão que vai exercer, certo? Como o vereador disse, como que a gente aumenta um salário na plena pandemia? Concorda comigo? E como que a gente recebe esse salário na pandemia agora? 4 anos para cá, a pandemia está alta. Fevereiro vai estar alto? Será que vai estar alto? Hã? Pela aprovação. Seis votos a favor e dois contras. Então, o projeto foi aprovado por maioria. Coloco em discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar do número 2 de 2020, que dispõe sobre alteração na LC 01 de 2015, de autoria do Executivo Local. Do referido projeto de lei complementar, recebeu a emenda. Solicito a segunda secretária para que efetue a leitura dos pareceres e, em seguida, proceda à votação. Comissão de Justiça e Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. Parecer ao projeto de lei complementar número 2 de 2020, que dispõe sobre a alteração na LC 01 de 2015, de autoria do Executivo Local. Josué Donizete Alpe. Sou favorável ao prosseguimento do presente projeto de lei complementar.
Ricardo Donizete da Silva, sou a favor do referido projeto. César Eduardo de Freitas Mendes, sou a favor do referido projeto de lei. Comissão de Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Parecer ao projeto de lei complementar número 2 de 2020, que dispõe sobre a alteração na LC 01 de 2015, de autoria do Executivo Local. Antônio Donizete da Silva, pelo prosseguimento. José Ricardo Quiota. Parecer pelo prosseguimento ao referido projeto de lei. Glorete de Fátima Aparecida Oliveira Fabossi, pelo prosseguimento. Antônio Donizete da Silva. Pela aprovação. César Eduardo de Freitas Mendes. Pela aprovação. Dirce Décio Moreira de Oliveira. Pela aprovação. Glorete de Fátima Aparecida Oliveira Fabossi. Pela aprovação. Jesuel Donizete Alpe. Pela aprovação. José Ricardo Quiota. Pela aprovação. Maria Eva de Fátima da Silva Bassi. Pela aprovação. Ricardo Donizete da Silva. Pela aprovação. Valdemar Braz de Azevedo. Aprovação. Aprovado por todos presentes. Solicito a segunda secretária que efetue a terceira chamada dos vereadores. Antônio Donizete da Silva. Presente. César Eduardo de Freitas Mendes. Presente. Dirce Décio Moreira de Oliveira. Presente. Glorete de Fátima Aparecida Oliveira Fabossi. Presente. Jesuel Donizete Alpe. Presente. Maria Eva de Fátima da Silva Bassi. Presente. Ricardo Donizete da Silva. Presente. Valdemar Braz de Azevedo. Presente. Uma boa noite a todos. Obrigada aí da presença de vocês. Venham sempre que puder, esteja aí, né, para estar... Apesar que você já conhece como que é, né, mas é bom, tá? Sempre que vocês puderem, tiver um horário lá de folga, venha aí para prestigiar a gente, tá? Muito obrigada aí pela presença. Não havendo mais nada, declaro encerrada a presente sessão.